procurando uma igreja perfeita e resolvi ligar para o apóstolo Paulo. Alô, é o apóstolo Paulo? Sim, é ele. Desculpe o incômodo, apóstolo, mas eu estou precisando da sua ajuda. É que ando decepcionado com muita coisa na igreja, a qual pertenço e estou à procura de uma igreja perfeita. Estou pensando em congregar em Coríntio. Ela é uma igreja ideal. Olha, a igreja de Coríntios tem grupinhos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Tem invejas e contendas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Brigas que vão parar nos tribunais de justiça comum. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E tem até alguns fornicadores. Sexo fora do casamento. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. E a igreja de Éfeso? Bom, é uma igreja alicerçada na palavra. Atos, capítulo 20, versículo 27. Mas, ultimamente, tem muita gente sem amor lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Então, penso em congregar em Tessalônica. Bom, lá tem alguns que andam desordenadamente e não gostam de trabalhar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Tá difícil, hein, Paulo? E se eu for para a igreja de Filipos? Filipo, até que é uma igreja boa, mas tem duas irmãs lá. Uma se chama Evódia e a outra Sintique, que se desentenderam e estão sem conversar uma com a outra. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Então acho que vou mudar para Colossos, para começar a congregar lá. Olha, em Colossos tem uns hereges que estão tumultuando o ambiente. Tem um grupo lá que estão até cultuando a anjos. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Que coisa! E se eu for para a igreja dos Gálatas? Bem, lá tem alguns crentes se mordendo e devorando uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita. Entrei em contato com o apóstolo João também, para saber se a igreja de Tiatira seria ideal. Mas ele me disse que os irmãos lá têm tolerado uma mulher que se diz profetiza e que tem fomentado a prostituição e a idolatria. Apocalipse 2, versículo 20. Pensei, então, na possibilidade de ir para Laodiceia. Mas João me disse que seus membros estão muito longe da perfeição, pois são orgulhosos, materialistas e mornos espiritualmente. Apocalipse 3, versículo 16. Perguntei sobre Pérgamo e João me disse que lá tem alguns que seguem a doutrina dos Nicolaítas e de Balaão. Apocalipse 2, versículo 14 e 15. Sabe, Paulo, já pensei em ir para a igreja central, lá em Jerusalém, mas ouvi dizer que tem muita gente preconceituosa lá. Gálatas 2, versículo 12 e 13. Além de murmuradores. Atos capítulo 6, versículo 1. E alguns mentem aos ministérios, buscando destaque na comunidade. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. E agora? Como faço, Paulo? Você precisa entender que não existe igreja perfeita. Por ser composta por seres humanos, há joio no meio do trigo, e muitos crentes genuínos que estão em processo de aperfeiçoamento, alguns mais maduros e outros ainda muito imaturos. Em breve estaremos na igreja perfeita, a igreja dos primogênitos, Assembleia Universal dos Santos de Deus, que estão inscritos nos céus. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Meu conselho é que desista de procurar uma igreja perfeita e seja você a igreja perfeita. E assim passe a procurar uma igreja que tenha ministério, que seja sincero e que estejam bem firmados na sã doutrina. Não deixe de congregar. Hebreus capítulo 10, verso 25. E abandone a mentalidade de cliente. Coloque-se você à disposição de Deus para se tornar um membro saudável na edificação do corpo de Cristo, para a sua salvação e a salvação de muitos, e para a glória de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 16. Veja, quando formos à igreja, não vamos pensando que o culto vai nos agradar,
mas vamos pensando em ir à igreja e lá oferecermos um culto agradável a Deus. Reflita nesta mensagem.